Bom, pessoal, vamos para a segunda parte do conteúdo de destilação, tá? E nessa parte nós vamos entrar mais nas propriedades dos equipamentos, nas questões de operação dos equipamentos, tá? Então aqui nós temos os principais objetivos a estimar propriedades de processo, importante em sistemas de destilação, elaborar fluxogramas e resolver os balanços de massa e energia dessa operação e calcular as condições de operação que satisfaçam problemas de destilação. Para ficar melhor organizado essa etapa, nós vamos dividir em duas partes. Numa primeira parte, nós vamos trabalhar com métodos simples de destilação, tá? E numa segunda parte em colunas de destilação, especialmente a parte de colunas de pratos, ok? Então, na primeira etapa nós temos o método Flash, para começar os métodos de destilação, né? Então é um método simples, onde uma mistura que é aquecida, ela entra num tanque de separação e nesse tanque de separação ela, ela, ela adquire determinadas condições de equilíbrio, produzindo uma corrente de vapor e uma corrente de líquido. Ok? Então, pessoal, estamos fazendo primeiramente um desenho aqui de um sistema de destilação tipo flash, um simples tanque de separação de uma corrente que já chega quente, uma corrente F, né, que separa numa corrente de líquido com uma determinada composição e uma corrente de vapor com uma determinada composição, dado respectivamente por XL e Y. Se fizermos o balanço de material nesse sistema, nós temos que tudo que entra, ou seja, F, né, vai ter que sair na forma de V, ou na forma de vapor, ou na forma de líquido. Uh, já para o componente mais volátil, nós escrevendo a mesma equação, agora pelas quantidades do componente que entra, as quantidades do componente que sai na forma de vapor e as quantidades do componente que forma de líquido, né, nós temos a equação aí descrita, essa equação do balanço. O que acontece aqui é que nós temos que y e xl, eles estarão sempre na condição de equilíbrio do estágio, ou seja, na temperatura de operação do sistema de destilação. Então, a partir do balanço de massa, nós chegamos à equação, né, que descreve esse problema, né? Então, o que entra de um determinado componente mais volátil é, é igual aqui na alimentação, né? É o que entra no sistema de separação, vai produzir uma corrente de vapor, né? E uma corrente de líquido lá no fundo. Sendo XL e Y definidos, né? Ou seja, a composição do líquido de fundo e do vapor definidos de acordo com as condições de equilíbrio do tanque. Na destilação diferencial ou embatelada, nós temos um processo em que uma determinada quantidade de líquido, né, ela é aquecida, gerando uma corrente de vapor. Essa corrente de vapor, por ser rica no componente mais volátil, vai provocar uma redução na composição deste componente aqui na corrente residual. Então, nós temos nesse método, uma questão transitória que deve ser avaliada. Vamos dar uma olhadinha nessa avaliação? Bom, então, pessoal, aqui a gente está desenhando um pequeno sistema de destilação que poderia ser algo muito próximo ao alambique, onde nós temos uma quantidade L inicial de líquido, né? E esse líquido recebe calor
evaporando uma fração V. Por evaporar preferencialmente o componente mais volátil, nós temos, né, que, que a composição nesse sistema muda. Então, a quantidade de vapor vai ser proporcional, vai ser igual à quantidade de líquido que varia inicialmente no tanque, né? Então, a quantidade dl, né? Se escrevermos o balanço, então, desse sistema, nós temos uma quantidade inicial de líquido, né? Aquilo que variou na concentração de líquido, vezes aquilo que saiu pelo sistema, né? Então, nós temos uma forma diferencial para escrever essa equação, né, em função da variação de líquido e da variação da composição desse líquido dentro do tanque do destilador. Se nós separarmos essa variável, nós chegamos então a uma equação diferencial, né, onde dl por L é igual a dx y menos x. Então, o primeiro lado dessa equação, ela pode ser integrada usando as condições iniciais. Então, inicia em L1 e termina em L2, que seria uma condição final. E a segunda parte dessa equação, então um x1 e um x2, como condições de integrais, ela não pode ser resolvida porque y é função de x, né? A condição de equilíbrio exige que, conforme x varia, essa composição de y vai variar também. Tá? E se nós quisermos saber qual é a composição final, então, nessa corrente de vapor, o que nós vamos fazer? Fazer um simples balanço de material entre a condição inicial, L1, e condição final, L2. E aí a gente tem a YP, que seria a composição média do produto da evaporação. Então, o que entrou no sistema, menos o que sai, o que ficou ao fim do sistema, dividido por aquilo que evaporou, L1 menos L2. Então, pessoal, a partir do balanço de massa, nós chegamos a essa equação 11, tá? Então, o que nós temos aqui é o comportamento do líquido que fica dentro do refervedor em função de uma integral gráfica, que nós temos que resolver de forma gráfica, tá? Então, o que acontece? Esse líquido que fica aqui dentro, ele vai depender do sistema, do diagrama de equilíbrio dos componentes, tá? E a composição final aqui vai ser dada diretamente pelo balanço de massa da condição inicial menos a condição final. Então vamos a um exemplo? Então, para falar aqui sobre um exemplo básico de destilação simples, nós temos aqui o 11.3-2 do Jean Coples, tá? Onde o que ele propõe aqui? Uma mistura de 100 mols, que contém 50% de pentano e 50% de heptano, e vai ser destilada em batelada a 101.3 kPa até se obter 40 mol de material destilado. E ele pede aqui qual é a composição do vapor e do líquido remanescente. E aqui está dado os dados de equilíbrio. Para facilitar a nossa vida, né, eu criei aqui, peguei o exemplo, né, e criei o diagrama de equilíbrio, como nós vimos nas aulas, nas atividades anteriores. E o que eu fiz aqui já de forma antecipada? Tá? Eu calculei aqui, ó, deixa eu pegar aqui a equação. Vou botar aqui ela, para nós ter ela pertinho aqui. Tá? Eu calculei essa parte aqui da equação, ou seja, 1 dividido por y menos x em cada um dos pontos. Obviamente que eu não calculei para o ponto azeotrópico, né? Então não tem separação, mostrando que não teria separação no ponto azeotrópico, né? É uma condição indefinida, porque dá zero a diferença, tá?
E o que eu vou fazer com esse dado, então? Eu vou pegar e vou plotar os valores de x em função dos valores de y. Vou gerar aqui um gráfico, tá? Então está aqui o gráfico. Tá? E o que eu vou fazer com esse gráfico aqui? Tá? Eu vou adicionar uma linha de tendência que se ajuste bem. Então eu vou pegar aqui uma linha de tendência, eu vou pegar um polinômio, ainda não está bem legal essa linha de tendência, vamos tentar aumentar a ordem, tá? Principalmente aqui ó, na faixa de 50%. Né? Lembrando que o x, né, do heptano ele vai reduzir, então nessa faixa de 50% para baixo aqui é importante que tenha um bom ajuste. Vou pegar aqui um polinômio de ordem 4, ó, ajustou legal aqui nos dados, tá? Vamos botar uma cor diferente para ficar mais fácil, tá? E vamos colocar essa equação como marcador ali para nós ter esse valor ali, tá? Então olhem só, agora eu fiz o seguinte, né? Então eu escrevi 1 dividido por y menos x como uma função de x. Tá? E o que eu vou fazer agora aqui? Tá? Então, eu vou atribuir valores de xa, tá? Na faixa da destilação. Então, a destilação ela começa com 0,50 e ela vai reduzindo. Né? E eu vou criar, então, pequenos intervalos de x. Ou seja, valores de dx. Quanto menor esse intervalo, mais preciso vai ficar o meu cálculo, tá? Então, vou propor aqui um intervalo de 0,02, tá bem? Então, ó, o primeiro intervalo é 0,48 e assim vai. Vamos botar aqui até 0,20, tá bem? Deu menos do que 0,20, mas não tem problema. E aí, eu vou usar essa equação que eu criei para calcular os valores de 1 sobre y menos x para esses pontos. Então, eu vou pegar aqui a equação. Não consigo copiar ela, então vou ter que ir na mão mesmo. Tá? Então, o valor vai ser igual a 7,14 menos 51,8 que multiplica x, tá? Mais 187 que multiplica x ao quadrado, menos 282 que multiplica x ao cubo, mais 158 que multiplica x na quarta, tá? Então, peguei os valores. Muito bem. Por quê, pessoal? Porque eu preciso calcular esses valores abaixo essa área abaixo dessa curva. E o que eu faço para calcular essa área abaixo dessa curva? Né? Eu crio o que aqui? Eu crio um pequeno quadradinho, uma pequena variação de x e multiplico pela altura. Uma nova variação de x e multiplico pela altura. Tá? Então, cada ponto desses, tá? dx que multiplica 1 barra 1 dividido por y menos x. Tá? Então, cada pequeno ponto desses vai me dar um pequeno quadrado. E quando eu somar esses pequenos quadrados, a soma desses pequenos quadrados tem que ser igual a ln de L1 por L2. Ou seja, quanto eu tinha inicialmente no meu destilador, por quanto eu tinha no fim do processo de destilação. Tá? Então, o meu dx que eu criei foi 0. Eu vou pegar aqui, então, o dx vai ser 0,50 menos 0,48, sempre o ponto posterior, que multiplica esse valor que eu calculei aqui. Tá? Muito bem. Fiz para todos os valores
Aqui, esse último aqui não tem, porque eu precisaria um valor posterior aqui. Se precisar, a gente coloca, tá? Muito bem. Agora eu tenho que somar esses valores, tá? Que deem próximo a quanto? Esse valor aqui de ln de L1 por L2, tá? Então, quanto que é o valor de ln por de L1 por L2? ln, o L1 vale 100, e o L2 é o que sobrou, 100 mols, que tinha inicialmente na coluna, no sistema de destilação, e se evaporou 40 mols, sobrou 60 mols dentro da coluna ao fim da destilação. Então, olhem só, eu tenho que ir somando esses valores até dar 0,51, tá? Até dar o valor de 0,51. Por quê? Porque aí eu vou ter o quê? O valor de x correspondente. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma soma, tá? Desses valores aqui. Eu vou fazer na casa certa aqui. Então, soma desses valores aqui. Então, olhem só. Quando o x, ou seja, a composição do líquido no refervedor variou de 0,5 para 0,48, tá? Eu tive um valor de 0,1. Tá? Então é pouco. Tá? Então vou ir somando aqui até... Deixa eu só manter aqui o fixo, primeiro fixo. Tá? Vou ir somando todos eles para ver o quanto que vai dar. Ó, vejam que vai aumentando, tá? Olha ali, ó. Opa, 0,47. Então, ainda não é o valor, tá? Mas se eu colocar mais um aqui, 0,51. Ou seja, a minha resposta está entre 0,28 e qual é a resposta, para que vocês entendam? A composição final do líquido do refervedor. Está entre 0,28 e 0,30, ou seja, entre 28% e 30% de pentano no meu destilador. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Tá? Tem algumas ferramentas de atingir metas e coisas do tipo, mas eu vou simplificar, vou tentar aqui à mão. Tá? Eu vou tentar 0,29. O 0,29 baixou, então não é. 0,28 baixou, então não é menos. Ó, vamos ver quanto que tem que dar ali o valor. 0,51. Deu 0,51. Tá? Então, esse aqui é o que importa, tá? É o valor de quem? Do meu x em L2. Tá? Deixa eu só... Ela não vai afetar. Tá? Então, x em L2 é igual a 0,283. Tá? Esse aqui é o meu x em L1, né? X em L1 é esse cara aqui, 50%. Tá? L1 é 100 kmols, né? Dado do problema. L2 é 100 menos 40 que saiu no vapor. Então é 60. Tá? Bom, cheguei à composição do meu L2. Tá? Como que eu vou saber a composição do meu produto obtido durante esse processo de destilação? Vou pegar a equação do Y do produto aqui.
tá? Então, a equação do y do produto, tá? E vou aplicar ela. Então, vai ser igual, abre parênteses, 100 vezes 0,5 menos 60 vezes 0,28, que eu preciso ter mais um parênteses aqui para a divisão. Bom, dividido, né, por 40, que é o 100 menos o 60 aqui que eu tive de produto. Então, essa aqui vai ser a minha composição do meu produto destilado, conforme pede o problema, tá? Ok, pessoal? Então, esse era um problema de destilação diferencial, simples, simples por termo, né? Mas vocês veem que envolve alguma complexidade, principalmente em como fazer essa integral gráfica aqui. Beleza? Então, até uma próxima aula.